Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Pode sentar. Eu só vou pedir isso. Preciso muito de água. Preciso. Nós estivemos participando do retiro do Diflem na semana passada. Uhul! E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus tem sido muito bom para mim. Ele tem derramado tantas bênçãos que eu digo assim, espirituais, né? As materiais, elas vêm junto, né? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu aprendi isso com o meu pastor Facchini. Quando eu cheguei na IJAD, cheguei ferida, machucada, um soldado ferido. E essa foi a palavra que ele lançou sobre mim, sobre o meu marido. E Deus tem sido fiel e tem cumprido a palavra do profeta. Amém? E nós estivemos lá e eu recebi muito de Deus esse retiro. Eu fazia muito tempo que eu não sentia tanto enchimento de poder. E junto com os jovens, nós recebemos a graça do Senhor para permanecer inabalável. Amém? E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra. Eu gostaria que colocasse para mim lá o tema de hoje. Nós vamos falar sobre as 3 etapas da vida cristã, que são arrependimento, santificação e a plenitude. Queridos, em toda a história cristã, Deus, o Pai, Ele deseja estar próximo do homem. Em toda a história. Quando nós analisamos a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós vimos um Deus vindo de encontro ao homem. Lá no livro de Gênesis, se você acompanhar comigo, no capítulo 3, versículo 8, abra sua Bíblia. Diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aqui o homem já havia caído, estava em queda, mas nos mostra um Deus que tinha prazer de vir. Todo entardecer, Deus descia e vinha até o encontro de Adão e Eva. Depois, nós vimos outra aproximação forte de Deus, que está lá no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Eu gosto de ler bastante a Bíblia, mostrar bastante para a igreja, porque nós temos que ser bereanos, temos que ver e conferir o que o pregador está falando. Aqui Deus fala para Moisés o seguinte: faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre o meu povo. Olha que coisa mais linda isso. O próprio Deus desejando habitar no meio do seu povo. Aqui, Deus ele começa então a dar a direção para Moisés da construção do tabernáculo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Uma pregação que na verdade ela é teológica, mas eu vou exemplificar da maior forma possível. Já faz alguns meses que eu estou estudando sobre o tabernáculo, porque nós estamos trabalhando num projeto para o ano que vem de cura e libertação na igreja. E, por incrível que pareça, cura
e libertação tem tudo a ver com o tabernáculo. Por incrível que pareça. Porque depois que nós somos curados e libertos, restaurados, nós temos que ser o quê? Adoradores. E o tabernáculo era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. O seu propósito era permitir com que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. Queridos, o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que ele veio à terra para habitar no meio do povo de Israel, para estar perto do homem. E ele habitava ali no centro, no meio das 12 tribos. Hoje, ele continua demonstrando esse amor através de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dá o seu filho, e aí o próprio Filho de Deus, ele encarne, vem à terra, morre por nós, para que nós pudéssemos ter vida em abundância e salvação. Ele dá tudo o que ele tinha. Este tabernáculo, ele era constituído em 3 partes. Eu trouxe aqui para a gente poder ver. Opa! Lá? Aí. Vamos ver, dá para a gente ver, né? Ali, esse desenho, ele representa bem como é, ó. Aqui ao redor, todas as tribos. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, cada 3 tribos em cada lado. Aqui na frente ficava a tribo de Levi. E logo nós vamos entender por quê. Esse tabernáculo, ele era constituído de 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E cada um desses tinha uma porta de acesso. E é justamente sobre essas 3 portas que nós vamos falar. A pregação, o título era As 3 Portas, mas o Espírito Santo me deu a direção para falar sobre as 3 etapas, porque nós vamos entender que são 3 etapas. Mas nós precisamos passar por essas 3 portas para que nós possamos ter uma vida em abundância. Bom, a primeira porta é essa aqui, ó, a da entrada aqui, ó. Essa porta aqui, os judeus, eles chamavam de caminho. Preste bem atenção neste nome, caminho. Esta era a porta do caminho. Aqui ela dava acesso direto ao átrio, que era a parte externa do tabernáculo. Essa porta, ela dava acesso aqui, ó. Aqui era a porta, tá? De frente com o altar de bronze. Esse altar de bronze, ele era construído, era quadrado, era construído de madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira bem rígida, bem dura, ela tinha muitos nódulos nela, de difícil manuseio para os artesãos, mas ela tinha uma durabilidade imensa. No entanto, que todos os móveis do tabernáculo foram construídos com a madeira de acácia. E duraram por muitos e muitos anos, que o povo andou no deserto, foi para o templo de Salomão e durou durante muitos anos. Então era uma madeira muito resistente. E esse altar era revestido de bronze. Não havia outro lugar para entrar no tabernáculo se não passasse por essa porta. Era a única porta de acesso que dava ao tabernáculo. Esse muro ao redor, ele era todo construído com linho branco. Alguns estudiosos, eles fazem um link aí com a igreja como noiva de Cristo, né? Linho branco. Nele era feito sacrifícios que eram trazidos pelo povo. No átrio era o único lugar que o povo podia entrar. Aqui
no tabernáculo. Então no átrio o povo entrava. Aí eles levavam sacrifícios, a qual sempre estava aqui em pé ficava um sacerdote. E eles traziam sacrifícios para expiação dos pecados. Então toda vez que a pessoa pecava, ela trazia um animal, ele botava a mão na cabeça do animal e diante do sacerdote e com a mão na cabeça do animal que tinha que ser limpo, imaculado, era um bichinho inocente, ele confessava os seus pecados. E aí o sacerdote imolava o animal e todo o sangue daquele animal era espargido ali em cima, né, ao redor, e depois ele queimava a carne, mas todo o sangue tinha que ser derramado sobre o altar, para que os pecados daquela pessoa fossem perdoados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para a remissão de um pecador, tinha que um inocente morrer no lugar dele. Em seguida, o sacerdote fazia o sacrifício e ele ia para essa pia, que se chamava pia ou bacia de bronze. Essa bacia também era feita, ela era toda revestida com bronze. Só que esse bronze era um bronze tão polido. E eu gostaria que vocês olhassem comigo lá em Êxodo, no capítulo 38, para ver como ele era fabricado. Versículo 8, tudo vai ter sentido depois. Você vai entender, tudo vai ter sentido. Êxodo 38, versículo 8, é a fabricação dessa bacia. E Deus ordena a Moisés fazer assim: fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usado pelas mulheres, que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada tenda do encontro ou de reunião. Então, esse material que era feito por dentro, especialmente o fundo dessa bacia, era de bronze tão polido que ele era do mesmo material que era feito os espelhos das mulheres, a qual elas se viam. O que acontecia? A água tinha que ser limpíssima, limpíssima. Então, quando o sacerdote ele fazia o sacrifício, ele ia na bacia de bronze se limpar, se lavar. Ele utilizava todas as vezes que ele precisava se purificar. Antes dele adentrar nesse lugar aqui que nós logo vamos falar, que era o santuário aqui, a tenda, né, o tabernáculo, ele tinha que se purificar, ele tinha que se lavar as mãos e lavar os pés nessa bacia. Então, não podia entrar nesse ambiente que é o tabernáculo sem antes passar por essa bacia e se purificar. Ok? Por que tinha que ser assim, embaixo o espelho? Tem muito significado aí, mas um deles era que com o sol, com o reflexo do sol batendo no espelho embaixo, o sacerdote conseguia ver a quantidade de impurezas que saía do seu corpo. Então aparecia a impureza toda no fundo, ele conseguia ver. Depois que ele se purificava, ele entrava então nessa porta, que eles também chamavam de véu da verdade. Diga, porta da verdade. Então nós entramos pela porta do caminho, certo? Agora o sacerdote ele entra pela porta da verdade. Essa porta é um ambiente que ficava daí dentro do tabernáculo. Neste ambiente, o povo não podia entrar. Somente o sacerdote ele entrava neste ambiente. E ele era chamado de lugar santo. Aqui estava o sacerdote. E nós vamos falar sobre alguns utensílios que tinham aqui dentro. Esse ambiente era um ambiente em que tinha mais mobília dentro do tabernáculo. É o lugar que tinha mais mobília. Ali o que ele fazia? Ele imolava o sacrifício, ele se limpava, se lavava, se purificava. Ele entrava nesse ambiente e de frente com ele
tinha o incensário de ouro, a qual ele queimava ali 2 vezes por dia, tarde e manhã, o incenso. Diante do incensário, ele levava as petições do povo. Então, o sacerdote, ele levava as orações do povo a Deus, ele levava aquela confissão feita ali, ele ia lá, ele representava aquela pessoa a Deus. Ao lado, ele tinha algumas mobílias ali, ele entregava os sacrifícios, as ofertas. Ali era um local de serviço dos sacerdotes. Era um lugar de adoração a Deus, esse ambiente. Os sacerdotes, eles também tinham que diariamente cumprir os seus serviços sagrados ali neste ambiente. O lugar santo, então, era um lugar que abrigava o maior número de mobília. E agora nós vamos falar sobre elas. Cada coisa tem um significado e no final nós vamos entender tudo. Bom, o primeiro que nós vamos falar ficava do lado direito, que está aqui, ó. É a mesa da proposição. Essa mesa da proposição, talvez não dê para ver muito, foi difícil achar uma foto bem. Aqui, ó, tinham os 12 pães da proposição, que significava, cada um significava uma tribo de Israel. Aqui também ele depositava as ofertas do povo. O povo ofertava e o sacerdote vinha e depositava aqui, ó, para o Senhor. Aqui do outro lado é o candelabro de ouro. Tinham 7 lâmpadas acesas. Aqui tinha, a base dela era uma taça. Dentro dessa taça, o sacerdote tinha que colocar óleo para acender os pavis aqui, ó, e ter fogo. Esse ambiente nunca podia ficar escuro, sempre iluminado. Dia e noite tinha que ter luz. Aí aqui, ó, era o incensário de ouro que eu já falei, que ficava de frente com a porta da verdade. Dava de frente com a porta. Então, cada um desses tinha uma função. E no dia da expiação, que logo eu vou explicar para vocês, essa cortina então, esse incensário, ele passava para esse outro ambiente, que era dividido por uma cortina toda bordada com querubins. Foi assim que Deus mandou fazer. Toda bordada com querubins. Aí esse objeto, esse móvel, ele fazia parte desse outro ambiente que nós vamos falar agora, que é a terceira porta. Diga comigo, a porta da vida. Então nós entramos pela porta do caminho, pela porta da verdade, e agora nós vamos adentrar a porta da vida. E o que tinha lá? Bom, nesse ambiente, aqui, somente o sumo sacerdote podia entrar. O sacerdote não entrava. O sumo sacerdote era uma patente maior. Era um representante muito importante religioso para o judeu e também no meio político. Não sei se vocês lembram, quem foi que armou toda a morte de Jesus? Foram os sumos sacerdotes. Eles tinham uma representação política muito grande. Nesse ambiente só ele entrava. Ali continha a Arca da Aliança. Essa arca era feita também de madeira de acácia. Só que dentro do tabernáculo, os móveis eram todos revestidos em ouro. E essa arca era revestida toda de ouro. E ela continha ali dentro 3 objetos importantíssimos para nós hoje. Que significa? Ali em cima tinha o propiciatório, porque uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava nesse ambiente, uma vez no ano, somente uma vez, que era o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, que significava o dia do perdão. Nesse dia ele entrava lá e ele imolava um sacrifício para os pecados da nação. Toda Israel clamava. E ele entrava lá dentro e pedia perdão pelos pecados da nação de Israel. Esses querubins ali em cima
significam a adoração no trono de Deus. Porque a Bíblia diz que os anjos, os serafins, eles adoram a Deus 24 horas por dia. Então, esses anjos em cima, Deus ordenou que foram feitos assim, para que o povo de Israel entendesse que eles adoram ao Senhor 24 horas por dia. Então esse ambiente era um ambiente de adoração. Aí o sacerdote entrava e fazia o sacrifício. Dentro dessa arca tinha 3 elementos importantíssimos. Dentro tinha os 10 mandamentos, que foram orientados por Deus a Moisés, que hoje significa para nós a palavra de Deus. Tinha também um bocado de maná, que foi dado de alimento ao povo, lembram-se? Quando eles estavam no deserto, né? Isso significava a provisão de Deus para o povo entender. E também tinha a vara de Arão que floresceu, para que o povo entendesse que o reconhecimento de Deus, da autoridade conferida, era dele. Quando ele conferia autoridade a alguém, vinha de Deus. Isso foi com a rebelião de Corá, né? Então Deus, ele fez o povo entender que era ele que escolhia a liderança, as autoridades que eram constituídas dentro da arca, e esses 3 elementos. Bom, o que a pastora Caissara quer falar com tudo isso? Aonde que nós vamos chegar? A conclusão é o seguinte, queridos. Você que está aqui nos visitando, ou talvez você que veio já algumas vezes aqui, você que está nos vendo pela live, você que talvez não acredite na veracidade da Bíblia, você não acredita. Não, a Bíblia foi escrita por homens. De fato, Deus inspirou homens a escrevê-la. Mas você acha que não existe nada de Deus ali? Existem muitas formas de provar a veracidade da Escritura Sagrada. Inclusive, o meu marido dá aula de bibliologia, explicaria muito melhor do que eu. Eu só vou falar uma coisinha bem pequenininha aqui, para nós vermos como a Bíblia é linda. Queridos, esse livro de Êxodo, ele foi escrito mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, e você conferisse comigo o fechamento de tudo isso, para nós vermos como Deus é lindo, Deus é grande, Deus é tremendo. Capítulo 14, versículo 6, muito conhecido. Porta do caminho, porta da verdade e a porta da vida. Versículo 6, João capítulo 14. E assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1400 anos antes de Cristo foi escrito o Êxodo. O tabernáculo, ele aponta para Jesus Cristo. E eu vou explicar para você. Eu tremo diante do Senhor nesse altar, porque não é brincadeira. Deus vive, Ele é vivo. A Escritura Sagrada foi inspirada pelo próprio Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vê que só tem um autor que fala, escrito por homens de diferentes épocas e classes sociais. Pedro, um pescador. Lucas, um médico. Quando você começa a olhar, você vê que a mensagem é uma só. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. A inspiração dada é o Espírito Santo, que dá ao homem. E o autor é o próprio Pai. Você vê a marca dele em todas as linhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
E tem mais: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meus queridos, a primeira porta, a porta do caminho, é o altar do holocausto. Essa porta, ela dá acesso ao perdão dos pecados. É onde os pecados são julgados em Cristo. Representa ali, na madeira de acácia, naquele holocausto, representa a cruz de Jesus Cristo. Inclusive, alguns estudiosos dizem que a madeira representava a humanidade de Jesus e o bronze a sua divindade. O holocausto foi o lugar onde Jesus Cristo morreu como um cordeiro inocente. Jesus não tinha acusação sobre ele nenhuma. Ele era perfeito, o Filho de Deus. Morreu por mim e por você aonde? Na cruz. A Bíblia diz que todo o seu sangue se esvaiu na cruz, porque tinha que ser assim. Ele se deu em sacrifício. Hoje não precisa mais matar cordeiro, matar pombinha, rolinha, não precisa de mais nada, porque o próprio Deus desceu à terra e morreu em sacrifício por mim e por você. Então o altar do holocausto representa a remissão dos nossos pecados, a redenção de Jesus. E através do sacrifício hoje, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós recebemos o Espírito que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Nesse caminho flui uma vida de quebrantamento através, sabe do quê? Do arrependimento. É a primeira porta que nós temos que passar. É a porta do caminho, se arrepender lá na cruz, ser purificado no sangue. Aí você vai para a bacia de bronze, que é um lugar de santificação. Ali, vocês se lembram que era fabricado com os espelhos? Então, além do sacerdote ver a impureza, ele via o que mais ali? O seu próprio reflexo. Sabe o que a palavra de Deus fala em João 4,11? Jesus diz assim, ó. Jesus diz: eu sou a água da vida. Ele é a água da vida. Aquela água significa Jesus te purificando. A palavra de Deus te purificando, te santificando de todo pecado. Por isso que reflete a imagem. Tudo tem um significado. Por que refletir a imagem do sacerdote? Para que ele pudesse se ver, para que você veja quem você é, para que você olhe para dentro de você. O momento da santificação é o momento que nós estamos de frente com nós mesmos, conosco mesmo, com a gente mesmo. Esse é o momento da santificação. Ele reflete quem nós somos de verdade. A divindade do Senhor mostra o nosso caráter. Nós precisamos passar pelo processo de santificação. Aí você entra pela segunda porta, que é a porta da verdade, é o lugar santo. Nesse ambiente, somente o sacerdote podia entrar, não é? Não era assim, queridos? Não era assim? Muito bem. Então agora abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4. Versículo 14. Veja o que diz, concluindo: tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia também diz que agora nós somos considerados sacerdotes. Através de Jesus, agora nós somos sacerdotes e Ele é o sumo sacerdote. Isso quer dizer que nesse ambiente agora, você já pode entrar. Agora não é mais restrito, nós estamos na dispensação da graça.
E Jesus, ele diz que nós somos sacerdotes. 1 Timóteo, capítulo 2. Tem algo aqui também maravilhoso, que diz assim: porque há um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, o homem. Antes tinha que ter um sacerdote para ser mediador ao povo, nesse ambiente, no lugar santo. Agora, não precisa mais. Jesus é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Ninguém mais. Não é outra pessoa, é Jesus Cristo. Não existe outro que pode ser, a não ser Ele. Então, nesse ambiente agora você pode entrar. Através da nova aliança, todos nós somos sacerdotes e temos acesso a adentrar nesse ambiente. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos concluir lá. Capítulo 2, versículo 9. Confirmando, diz assim: porém, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora nós fazemos parte desse sacerdócio, amém? Você pode entrar no santo lugar, sim. E o que tem lá? O santo lugar. O único problema é que há uma distância entre o caminho, entre a porta do caminho e a verdade. Porque muitos estão permanecendo lá no átrio, quando eles se deparam com o próprio eu. Quando a gente não assume as nossas responsabilidades, os nossos erros. Quando a gente continua culpando os outros pelos nossos fracassos e pecados. E novamente nós retornamos à porta do caminho e crucificamos Jesus. Tem gente ficando no átrio. Tem gente ficando no átrio. Sabe o que nós temos que fazer, igreja? Assumir os nossos pecados. Assumir os nossos erros. Parar de ficar culpando o cônjuge, a mãe, o pai, o filho, o pastor, o líder. E assumir os nossos erros. É isso que nós temos que fazer. Para a remissão dos nossos pecados e para a nossa santificação. Nós precisamos assumir os nossos erros. Aí muitos ficam aí. E não adentram a porta da verdade. O lugar santo onde nós vamos encontrar Deus de verdade. É quando nós vamos conhecer a verdade a respeito de Deus e a respeito de nós. Isso é muito forte. O altar de incenso, sabe o que significava? A oração do povo. Eu quero confirmar isso para você ver como isso é real. Salmos. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Salmos. 141. Davi, ele menciona isso. Salmo 141, 2. Que minha oração seja como incenso diante de ti. Aquele incenso que queimava significava as orações do povo. Esse incenso, esse altar, você precisa levantar todos os dias. O altar das orações, aonde nós devemos nos apresentar todos os dias diante de Deus em oração e suplicar. O problema, queridos, é que nós não queremos pagar esse preço de estar na presença dEle. Nós queremos fazer a oração fast food. Senhor Jesus, em nome do teu Pai, Senhor Jesus, abençoa o meu dia. Senhor, meu Deus, coloca os teus anjos aqui ao redor. E Pai, cuida dos meus filhos. Isso e aquilo, amém. Queridos, nós temos que chegar diante do Senhor. Essas orações têm que subir como um cheiro suave. Nós temos que ter tempo com Ele. Para você se manter nesse ambiente. É por isso que você permanece no átrio. Aonde você quer estar? O pão da preposição, João 6,51 diz que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O pão da proposição é Jesus.
Ele é o pão vivo. Nós precisamos nos alimentar todos os dias dele. Sabe por quê? Porque daí você começa a impregnar em você o caráter de Jesus. Você não é o que você come, o seu corpo. A sua alma também vai ser. O seu espírito também vai ser. Mas você tem que se alimentar dele. Sabe o que significa isso? Uma vida responsável em meditação na palavra. Não é leitura. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, em verdes passos verdejantes. Hoje eu já fiz a minha leitura do dia. Eu li a Bíblia, li um capítulo da Bíblia. Queridos, eu já cheguei a ficar meses num versículo. Meses. Semanas num capítulo. Enquanto o Senhor não me revelasse o profundo e escondido. Meditação é revelação. Meditação não é leiturinha, não. Sabe o que eu quero dizer para ti? Eu estou te trazendo alimento sólido nessa noite. Para que você cresça na tua vida espiritual. Para que a partir de hoje a sua vida venha mudar diante dele. Que é tudo que ele quer. Você precisa comer o pão da proposição à luz do candelabro. O que é esse candelabro? Dentro da taça tinha óleo. Quem representa o óleo da unção? O Espírito Santo e o fogo. O Espírito Santo que vai produzir a luz, que é Jesus, a luz da vida. A Bíblia diz que ele é a luz da vida, a luz do mundo é Jesus. Você tem que comer o pão da proposição, a luz, a revelação do Espírito Santo na sua vida. Ele é o combustível. É ele que vai revelar o profundo e escondido. Não é vendo internet. Não é procurando revelação de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu vou pregar, deixa eu ver uma pregação lá na internet para mim tomar uma inspiração. O que é isso? Eu conheço milhares de pregadores que fazem isso. A tua inspiração é tempo de oração. É joelho no chão. É dentro do lugar santo. É lendo a palavra, é se alimentando de Jesus. É impregnando o caráter dele em você. É tendo uma vida de transformação. E aí ele te revela tudo o que você precisa. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que nós temos que renovar o quê? Você só vai ser transformado quando você renovar a sua mente. Enquanto você continuar pensando como você está, não tem libertação, não tem cura, não tem transformação. Você precisa renovar a mente através da palavra de Deus, à luz da revelação do Espírito Santo. Aí tem transformação. Aí a Bíblia diz em João 8:32: conhecereis a verdade. Tem que passar pela porta da verdade. A verdade é que liberta. A verdade é a respeito de você, a respeito do seu passado, a respeito de Deus. A verdade a respeito da dor que você sente. A verdade através das cadeias que te amarram. Por que te amarram? Quem colocou? Em que momento foi colocado? A verdade, a luz do candelabro, Jesus, ele vai revelar para você. É nesse momento aqui, nesse estágio, que começa a libertação na vida do crente. Me ensinaram no início muitas coisas erradas, e para muitas pessoas também. Quando a gente vê uma pessoa toda embaraçada na vida, porque tem que fazer libertação. A libertação se faz quando você já está entrando, já entrou para a porta da verdade. Lá no caminho, a pessoa precisa conhecer Jesus, o autor da vida. Ela precisa ser santificada, purificada, conhecer a palavra. Aí ela está pronta para conhecer a verdade. É nesse estágio que começa. O Espírito Santo, ele precisa estar ali, a luz. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo só habitava nos profetas, nos sacerdotes. Por isso que nesse ambiente o povo também não entrava. Agora não. Agora não. Ele habita em nós. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne.
Então é possível você buscar essa revelação de Deus na sua vida, querido. É possível sim. Meus amados, o problema é que nos dias de hoje, infelizmente, a maioria das vezes nós estamos culpando as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós falhamos com isso. Quando a gente não consegue atingir esse lugar, a gente culpa as pessoas. O problema é que nos dias de hoje muitos chegam a entrar pela porta da verdade, só que muitos estão se mantendo ali. Sabe por quê? Realmente é cômodo. Eu já estou me alimentando de Jesus. Eu já estou fazendo as minhas orações, estão subindo a Deus. Eu já estou com a luz refletida de Jesus em mim, o Espírito Santo. A pessoa para nesse estágio e esquece que tem mais uma porta para ela entrar, que é a porta da vida. Existe um nível maior. Nesse nível do lugar santo, eu já estou curando, libertando, eu estou profetizando, eu já estou ganhando pessoas para Jesus, e aí eu acho que está tudo certo. Eu vou provar para você que não está. Quando a gente entra na porta da vida, nós vamos dar de frente com o quê? Com a arca da aliança, que é a presença de Deus. Hoje não existe mais a arca da aliança, é a presença de Deus. O que acontece nesse ambiente? O que tinha dentro da arca? Primeiro, um pote de maná, que era a provisão de Deus. Quando eu chego nesse estágio aqui, eu aprendo a depender de Deus. Então, queridos, às vezes eu estou num lugar santo, fazendo a obra de Deus, sendo cheio do Espírito, e tarará, tarará, mas quando vem a primeira circunstância na minha vida, a primeira dificuldade, eu já tremo nas bases. E aí eu passo por um conflito terrível, e acho que é luta, que é o diabo, que é fulano, a gente sempre bota a culpa em todo mundo. É que eu não atingi esse nível ainda. Eu preciso caminhar para a vida. É quando eu aprendo a depender. Como diz aquela canção, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, amém também, Ele é Deus. Quando a gente começa a viver essa música, se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Perdi o emprego, meu Deus, e se descabela, mas eu sou dizimista, e tal, e tal. Quando a gente está nesse ambiente, meu Deus proverá. Eu vou esperar nele. A gente não se abala. A gente sofre algumas circunstâncias, mas a gente não fica desesperado. Nesse ambiente você aprende que toda liderança é constituída por Deus. E nós descansamos nele, a vara de Arão. Mas pastora, você não conhece o meu líder. Você não conhece... né? Tem pessoas que nos procuram, o meu pastor. Nós temos pastores abençoados, o nosso pastor é uma bênção. Mas existem muitas igrejas, muitas pessoas em crise. Talvez você está me ouvindo agora. Quem foi Saul, gente? Deus estava no comando de tudo, gente, no controle. Saul se afastou do Senhor e estava lá dirigindo a nação de Israel até o momento em que Deus determinou. Deus está no controle de tudo, Deus sabe tudo. Às vezes Deus está tratando você, tratando a sua vida. E os governantes e tal. A igreja tem que interceder, não ficar reclamando, murmurando, se juntando com as esquerdas. Não, a igreja tem que interceder, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Na Bíblia está contido todo tipo, querido, de informação que você precisa. Ali dentro tinha os 10 mandamentos. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus. Sabe, queridos, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, como um todo, precisamos voltar a um reabibliamento, onde a igreja necessita urgente observar os princípios divinos e os valores morais de Deus.
nós paramos de observar isso? Gente, na Bíblia tem todas as respostas que eu e você precisamos. Tem todo tipo de informação para todas as áreas da nossa vida, seja pessoal, seja política, econômica, espiritual, familiar, medicina, nutrição, saúde emocional, vida sentimental, educação, segurança e etc. Tem tudo. O problema é que a gente só está lendo, a gente não está meditando, a gente não está compreendendo. Existem princípios de Deus que não, os princípios de Deus, eles não podem ser revogados. Porque Deus é um Deus imutável. Ele não muda. Nós temos que observar os princípios. Aí nós escolhemos errado. Nós decidimos errado. A gente quer que um anjo venha do céu e me dê resposta. A resposta está na Bíblia. Só que a gente não quer aceitar. A gente não aceita. Às vezes o jovem vem falar com a gente. Quantas vezes eu orientei jovens? A minha vida toda foi trabalhar com um grupo de jovens e louvor. Aí eu era líder dos jovens, lá vinha, né? Isso não acontece hoje em dia, né? Só naquela época. Ai, sabe o que é, Caissara? Naquela época nem pastor eu era, né? Assim, né? Tô assim, né? Meio assim, enrolada com o rapaz e tal. Ah, que legal! Ele é daqui? De que igreja que ele é e tal? Não, é que assim... É que ele não conhece Jesus, né? Mas eu vou converter. Ah, tá bom, querido. Amém. Queridos, existem as suas exceções. Amém? Existem exceções, eu conheço. Mas a pessoa pergunta para mim, eu respondo o seguinte: querida, eu vou te responder um princípio bíblico, e daí você decide. Luz e trevas, julgo desigual. A Bíblia diz que não dá, você que sabe. Passava um tempo, a pessoa insistia no namoro, noivava, casava. Quantos que depois vinham me procurar? Já estou me separando, porque ele não me acompanha, ele está me impedindo de servir o Senhor. Eu disse, mas querido, eu não te falei? Amém, tá bom, fazer o que eu vou fazer agora? A gente até tentava restaurar, mas muitas vezes a pessoa até se desviava e ia embora. Gente, a resposta está na palavra. O problema é que a gente não quer observar. A igreja precisa voltar a um reabibliamento, a ler a Bíblia, a compreender, a buscar revelação em Deus, porque nela tem resposta para tudo. O problema é que nós estamos indo na frente de Deus, tomando decisões e escolhendo coisas à frente de Deus. Aí quando dá errado, Deus é culpado, a igreja é culpada, o líder é culpado, todo mundo é culpado. Entendeu? Mas a gente não observa a palavra. Precisamos voltar, gente. Nesse ambiente aqui, no lugar santíssimo, é o ambiente em que está o trono de Deus. Aonde nós estamos hoje? Em que porta você está? Você está lá no lugar santo, na porta da vida? Aonde você está, querido, hoje? Nós precisamos retornar então à porta do caminho hoje e nos arrepender dos nossos pecados, talvez seja necessário. Queridos, olhando para os problemas da sociedade hoje, miséria, violência, desigualdade, doenças emocionais, a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, suicídios, assassinatos, mortes prematuras, corrupção e aí vai. Tudo isso aponta para um início só. Não tem como fugir disso. O princípio que Deus criou, eu vou pregar isso para o resto da minha vida, porque isso é cura e é libertação. O princípio de Deus é a família. E o projeto de Satanás é destruir a família. É por isso que hoje tem tudo isso aqui. Não tem um pai presente no lar, não tem uma mãe presente no lar. Não existem mais palavras de afirmação, carinho, amor, provisão, segurança, proteção. Não existe mais. Nós precisamos, queridos, um alinhamento na terra entre as famílias e Deus. Voltar aos seus princípios, aos seus valores. Nós precisamos nos arrepender. Sabe, Israel,
Eles festejam o dia de Yom Kippur. Eu não estou dizendo para fazer isso não, nós não somos judeus. Mas é um exemplo muito bonito. Por que um dia não poderíamos declarar o dia do perdão? Jejuarmos durante um dia todo e no outro dia nos reunimos aqui e clamarmos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, das nossas famílias, da nossa liderança. Outro dia clamarmos pela nossa nação, pela maldição instalada no nosso país, por que não? Pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Essa é a posição do intercessor. Ele se coloca entre Deus e o povo, entre Satanás e o povo. Ele intercede, ele pede a Deus e ele se opõe ao inferno. Esse é o lugar do intercessor. Querido, há uma revelação linda na Bíblia e eu preciso compartilhar para encerrar esse momento com vocês. Lá em Malaquias, abra sua Bíblia em Malaquias. Eu preciso, é muito importante esse momento. Eu não posso ficar só para mim. Malaquias capítulo 3. Olha como é que encerra o livro de Malaquias, versículo 4. Deixa para o final. 3, 4, 5. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Deixa eu ir para o final. Aonde fala. Se eu estou no livro certo. Malaquias 3, 4. No final do livro ali, ele fala que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oi? É o 4, né? Eu estou lá no capítulo 3, tá certo. Diz assim, no 4, capítulo 4, né? 4, 6, é isso, né? Diz assim: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Aí depois, nós estudamos teologicamente que há um interlúdio ali de 400 anos, que Deus não fala com o profeta na terra. E ele encerra falando isso. Que o coração dos pais deviam se converter aos filhos dos filhos pais, senão ele viria com maldição à terra. E aí, eu gostaria que você abrisse em Lucas e você visse a sequência disso. Ele diz que viria alguém com o espírito de Elias, com o mesmo mover que tinha em Elias. No capítulo 1, ali está falando de Zacarias, quando o Senhor profetiza a vinda de João Batista. Versículo 17 diz assim: e ali o anjo está falando a Zacarias sobre João Batista. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Olha a revelação de Deus. Encerra-se o livro, o Antigo Testamento, com esse versículo, e o próximo profeta vem com este propósito de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem que ter um alinhamento na terra, igreja. Tem que ter um alinhamento na terra. Deus tem prazer na família. Deus quer alinhar o coração dos pais com os filhos, dos filhos aos pais. Às vezes eu falo com meu marido:
O curso Educação de Filhos à Maneira de Deus é uma bênção, mas talvez tenha que mudar o título, Educação de Pais à Maneira de Deus. Não é? Porque o que a gente pega lá na cura e na libertação é terrível. O estrago está dentro de casa. No exemplo dos pais, na maneira de conduzir os filhos. Divórcio, separação e por aí vai. Violência, vícios dentro de casa. Irresponsabilidade vai gerar o quê? Pensa que a criança não vai lembrar? A ciência nos aponta, fica no inconsciente, constrói o caráter e cria as feridas, as dores. Por isso que chega nos 40, nos 30, tem depressão, não sabe de onde vem. Gente, alinhamento. Pai, você precisa perdoar seus filhos. Você precisa pedir perdão aos seus filhos também, porque às vezes você foi muito duro, muito difícil. Nós temos que reconhecer quando nós erramos com os nossos filhos. Não há problema nenhum de eu pedir perdão. Não há problema nenhum, porque nós não somos perfeitos. Filhos, vocês precisam pedir perdão aos seus pais pelos seus erros. Nós precisamos alinhar a família. Isso é um propósito de Deus. Queridos, o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura. Sabe o que Deus revelou a mim? Só um filho adora um pai. Paternidade. Por isso que ele procura. Ele está procurando os filhos. Quando você é criança, eu tive um pai maravilhoso. Talvez ele está me ouvindo agora. Ele sempre ouve. E aí, Jade, eu tive um exemplo de paternidade maravilhoso na terra. E o meu pai, ele me protegia, ele cuidava da gente, ele foi um paizão, e é um paizão. Hoje ele está com uma doença degenerativa, não anda mais. Ele era jogador de futebol, muita saúde. O meu pai cuidava tanto de mim. Eu tive essa paternidade na minha vida, eu tive esses exemplos na minha vida, mas há muitas pessoas que não têm. O pai está procurando. Então quando eu olhava para o meu pai, meu irmão está aqui hoje, quando eu olhava para o meu pai, ele era um herói para mim, gente. Eu amava estar com ele. Ele fez uma canção para mim, eu ia cantar, mas não vou cantar porque o tempo não vai dar. Ele fez uma música linda, eu lembro até hoje dessa canção, dele tocando violão e dizendo que me amava. Nós precisamos de palavra de afirmação, olho no olho, não ficar conversando do quarto no outro quarto pelo WhatsApp. Vem cá, filha, preciso falar com você. Vem cá, meu filho, olha nos meus olhos. Abraço. Filho, eu te amo. Chamar de filho. Você não sabe como se soa bem nos ouvidos da gente. Filho, filha. Como é gostoso saber que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Deus quer alinhar as famílias na terra. Viver no Santo dos Santos é possível, gente. Esse é o lugar que Deus deseja para mim e para você.